chegou o momento de nós conversarmos com o nosso colunista, Padre Adalto. Padre, um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom por aí? Tudo verde aí no fundo. Opa! Maravilhoso. Então eu quero começar o dia dando os parabéns para os palmeirenses pela conquista da América. Como nós, São Paulinos, agora eles têm 3 títulos da América, então isso é muito bom, vale a gente lembrar isso, como nós, São Paulinos, né? Tá vendo? Não que nem esses timinhos seu aí, que tem nenhum, né? Padre, inveja é pecado? Não. Quando é pra coisas boas, não. Então, começar dando os parabéns aos palmeirenses. A torcida do Palmeiras, que aqui em Capivari, sábado, fez uma festa muito bonita. E eu achei interessante que foi uma festa comedida, bem feita, o pessoal participou, foi muito bonito. Parabéns para os palmeirenses da cidade, tirando os rojões que não precisavam, né? Que tem uma lei municipal, inclusive, que proíbe, mas o resto foi impecável. Parabéns para a torcida do Palmeiras aqui em Capivari. E, Padre, o que vamos trazer hoje aqui para os nossos ouvintes e também para os internautas? Olha, o povo está antecipando as eleições de 2022, eu queria falar sobre democracia e eleições de 2022. Eu acho que a gente fazer uma reflexão um pouquinho no viés da filosofia sobre estas questões. E estava lá com os meus livros, então preparei algumas coisas mais escritas para a gente poder estar discutindo junto, né? Mais que escolher um político, eu creio que em 2022 nós vamos estar olhando para um projeto de Brasil. Isso está ficando muito claro diante das últimas situações que nós estamos vivendo. E tem se falado muito em afronta à democracia, tem se falado muito em totalitarismos e tudo mais, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque você pode afrontar a democracia de diferentes maneiras. É um pouco isso que eu queria fazer, né? Primeiro, uma das principais forças da democracia é que você precisa compartilhar valores. Você não precisa compartilhar valores com as pessoas. O que você compartilha é um sistema político que permite que pessoas com valores diferentes se juntem, descubram interesses em comum, debatam e talvez até mudem o pensamento um do outro. Essa é uma definição de democracia, quer dizer, então democracia não é um lugar onde eu tenha que partilhar valores, mas é um lugar onde eu tenho que partilhar este sistema que permita que pessoas de valores diferentes coabitem. E nós corremos o risco no Brasil de 2 vertentes totalitárias, e aí vale a pena dizer, uma que prega os chamados valores conservadores, outra que prega os valores liberais, tentando impor isso como se isso fosse modelo de democracia. Mas são 2 modelos de totalitarismos disfarçados. Então nós precisamos ter isso claro, né? Então tomar cuidado. Você pode optar por um regime totalitário no Brasil, né? Deixando de lado a democracia, ou você pode escolher por um regime verdadeiramente democrático. Então, por isso que nós falamos tanto numa terceira via, porque as 2 vias que estão aí à frente da corrida eleitoral têm essa pretensão mais autoritária e não uma pretensão democrática de verdade. Na democracia, nós não buscamos necessariamente valores comuns. O que nós precisamos compartilhar é um sentimento comum, uma ligação que nos coloque diante de um conceito de mundo, de vida, de realidade. Então, eu não gosto de comparar, não gosto do modelo americano, mas lá a democracia funciona por quê? Porque na hora que alguém fala em defender os valores da pátria, não importa se você é republicano ou democrata, está todo mundo junto defendendo. Na hora que dizer defender a autonomia do país, está todo mundo junto defendendo. Eles esquecem as diferenças pessoais. Na hora de discutir as questões internas do seu quintal, eles se brigam, se degladeiam, mas eles têm um sentimento comum. Então nós perguntamos no Brasil, qual é o sentimento comum que poderia nos unir hoje? Qual é a expressão comum que poderia nos unir? Nós não temos. Então o povo brasileiro carece de uma democracia sadia e saudável justamente por isso.
Não há um ponto comum onde o povo se sinta identificado. Né? No começo do atual governo, ele tentava colocar o Brasil acima de todos como um slogan, tentando criar esta identidade com uma noção de pátria. Mas a gente vê as consequências que isso veio, porque se desvirtuou até o Brasil acima de tudo. Né? E o Deus acima de todos, então é melhor nem falar nada. Mas é uma questão que nós temos que olhar com muita prudência. Então, democracia, meu amigo que está me ouvindo, não é uma questão de valores. É uma questão de defesa de instituições. E democracia é um sistema representativo de instituições em que todo mundo pode ser mais ou menos infeliz, mas tem que conseguir conviver de um modo menos violento. Quando a gente olha para a história, o liberalismo clássico, de onde vem a ideia da democracia, tinha respostas para tudo. Né? O liberalismo, ele trabalhava a necessidade da convivência, da adequação, da organização dessa comunidade. Hoje nós não temos um liberalismo nos moldes do liberalismo clássico. Hoje o que nós temos é um liberalismo de identidades. E o que se pretende hoje vai justamente na contramão daquela proposta do liberalismo tradicional. O liberalismo das identidades, ele tenta introduzir a ideia de que o Estado, as políticas públicas e o governo devem aplicar valores morais à sociedade. Então o governo interfere não no funcionamento da sociedade, mas na vida íntima do cidadão. E isso é complicado. Na sociedade tradicional, operava-se um senso de solidariedade. Porque estamos unidos, devemos acreditar em isso, aquilo, X, Y, e assim a gente vivia. Hoje, o que nós temos? Nós não acreditamos em nada. Já nesta sociedade atual prevalece o individualismo. Então, tem uma espécie de patrulha moral a serviço de quem? Das pessoas que têm o poder, das pessoas que gritam mais alto, das pessoas que fazem mais barulho, que movem mais a sociedade, e em nome de um senso de uma pseudo-democracia. E todo mundo que pensa contra eles é antidemocrático. Então hoje, você pensar contra isso, contra aquilo, é antidemocrático. Como se a democracia fosse esta comunhão de valores, e não é. A comunhão da democracia é de princípios de respeito, de solidariedade em torno de um objetivo comum. Quando uma sociedade coloca o objetivo de um grupo acima do objetivo comum de toda a sociedade, ela está deixando de ser democrática e passando a ser autoritária. Isto vale para as discussões de identidade, isto vale para gênero, isto vale para classe social, isso vale para qualquer coisa. Por que o comunismo não é uma democracia? Porque ele elegeu um determinado grupo, o proletário, como o objetivo do Estado. Por que outras teorias, por que na Itália o fascismo não era um regime democrático? Porque ele tinha as ideias de um líder como absoluta e todo mundo tinha que... Por que na Alemanha de Hitler você não tinha um regime democrático? Porque a ideia do arianismo se sobrepunha às outras coisas. Hoje a gente faz um arianismo às inversas, hoje a gente faz um comunismo às avessas e tenta dizer que isto é uma democracia. Então, cuidado. No ano que vem precisamos estar bem atentos a isso. Ou nós defendemos um país democrático, no sentido de buscar compartilhar a defesa de instituições verdadeiramente democráticas, ou nós corremos o risco de eleger uma pseudo-democracia, voltando a um regime autoritário. Então isso a gente precisa pensar nas eleições de 22. E uma eleição que, pelo visto... Vai ser complicada. Com certeza. Porque ela já começou prevendo as alianças. Né? Você vê o totalitarismo de esquerda tentando fazer alianças, tentando cooptar PMDB, o MDB, tentando cooptar PSDB, e do direita tentando as forças conservadoras. Está aí a filiação do presidente essa semana num partido que tem N situações. Então, nessa hora você esquece passado político, nessa hora você esquece
todas as outras circunstâncias para tentar fazer viver de novo o poder. Cuidado, né? A gente vai reviver outras coisas. E certas horas, quando chega no limite, aí você precisa que alguém defenda o país. E para defender o país, muitas vezes eu tenho que calar determinadas bocas. Então isso que fica difícil para a gente imaginar. Então está nas nossas mãos. Eu creio que a eleição de 22 vai ser um marco muito importante na vida da sociedade brasileira. Nós vamos escolher um caminho para o futuro. Se escolhermos pelo caminho ou pelo viés de um dos totalitarismos que está à frente, ou de direita ou de esquerda, nós corremos o risco de viver uma nova ditadura em breve. Como se diz, durante 4 anos a caneta está na mão de quem está nos representando, mas na eleição está na nossa mão. Então, mas o medo é justamente esse, né? Quer dizer, você viu um governo que tentou desmontar algumas coisas que estavam articuladas, isso ficou muito claro e nítido, e a gente precisava desmontar mesmo, porque o país estava enveredando para uma ditadura de esquerda, e agora o começo de uma linha que fica na dúvida. Então, onde nós vamos apoiar, onde nós vamos nos sustentar. E uma terceira via, pelo jeito, não está surgindo aí. Então a gente precisa pensar bem como vamos fazer. Porque a primeira e a segunda vias já se mostraram totalmente incompetentes para a administração do país. Ou seja, ou teremos uma ditadura de direita ou de esquerda. Do jeito que está hoje a eleição, eu não digo que será uma ditadura, mas será uma pseudo-democracia de direita ou de esquerda. Né? Porque ninguém vai assumir que é ditador. Sim. Quando você vê o líder da esquerda dizendo que a Angela Merkel é igual ao Pinochet da vida ou igual ao ditadorzinho aqui da América Latina, por que um pode e outro não pode ficar 16 anos no poder, a gente já vê o tipo de mentalidade que está aí. Padre, aproveitando, mandar um bom dia para a Sônia Carraveiro, que está desejando uma excelente semana a todos, e um bom dia para o senhor também. Bom dia. O Agnaldo Lima também mandou aqui, grande Padre Adalto, super homem de Deus, inteligentíssimo e amigo de fé. Obrigado, estamos aí, vamos caminhando. Com certeza. Tá bom? Próxima Um abraço. segunda-feira. Próxima segunda estamos aí, vamos ver o que a gente vai falar em dezembro, que está chegando. Vamos ver se a Omicron já chegou no Brasil ou não. Com certeza. Tomara que não, né, Padre? Olha, é um pouco de questão de tempo, eu acho, porque infelizmente a coisa não está... Hoje eu estava vendo uma movimentação em Fortaleza, a associação dos donos de hotéis, restaurantes, não sei o que, convocando o povo para uma manifestação contra o governo, porque ele proibiu a festa de Réveillon. É Brasil. Quer dizer, você não pensa no bem da nação mesmo, não pensa de jeito nenhum. Então, fazer o quê? Mas vamos lá, vamos torcer para que haja um pouco mais de consciência e que a gente consiga se reverter nessas situações. Tá bom? Bom dia, Um Padre. abraço a todos, bom dia, até a semana que vem. Tchau, tchau.